Você sabia que existem duas parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas? A parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. Hoje a gente vai estar estudando elas com um pouco mais de profundidade. Vamos começar então pela parábola do bom samaritano. O texto fala sobre um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado no meio da estrada, ferido e ficou caído lá no chão. 3 pessoas passam por este homem ferido. Só que este homem, ele foi deixado ferido e nu. Então não tinha como as pessoas saberem a origem dele. E aí passa um sacerdote, depois passa um levita e por último passa um samaritano. Dos 3, apenas o samaritano prestou socorro para aquele homem. Essa parábola foi contada por Jesus logo depois que perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Jesus respondeu que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então eles perguntam para Jesus, e quem é o nosso próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Como o homem ele foi deixado nu ali na rua, o sacerdote passa, mas ele não tem como saber a origem daquele homem. Se aquele homem fosse um gentio e o sacerdote tocasse nele, o sacerdote ficaria impuro. Então o sacerdote ele não quis arriscar a santidade dele, vamos dizer assim, ajudando aquele homem. E ele preferiu passar direto. Essa estrada que vai de Jerusalém para Jericó é uma reta. Então a pessoa que está lá no início consegue ver a pessoa que está lá no final. O levita ele vinha logo após o sacerdote naquela estrada. Então provavelmente o levita viu o sacerdote passando por aquele homem e não prestando socorro. Além disso, ele também não tinha como saber a origem. Ele deve ter pensado assim, bom, se o sacerdote, que é sacerdote, não quis arriscar e ajudar aquele homem, eu também não vou arriscar. E aí o levita, imitando ali, o comportamento do sacerdote, tendo como referência o comportamento do sacerdote, ele também não ajuda a pessoa que está ferida ali. E por último vem o samaritano. O samaritano, ele também não sabia quem era aquele homem. E a maior probabilidade é que aquele homem fosse um judeu, não um samaritano, por conta da estrada por onde ele estava transitando. O número de judeus por ali era muito maior do que o número de samaritanos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, então sabendo que provavelmente poderia ser um judeu, ele poderia ter escolhido também não ajudar, mas ele teve misericórdia e o samaritano foi e ajudou aquele homem. Então o sistema religioso daquela época impediu a ajuda àquele homem, ao passo que o samaritano, que era um improvável, foi aquele que foi usado para ajudar aquele homem que estava ali ferido. E é muito interessante também a forma como ele cuidou das feridas daquele homem caído que havia sido assaltado, porque ele derrama óleo e vinho, que eram elementos que representam o sacrifício. E depois ele vai e paga o preço para que aquele homem ficasse hospedado numa hospedaria, ou seja, ele paga por algo que ele não fez. Ele paga para levar salvação para aquele homem que estava caído. Então a gente vê que na verdade o samaritano ali, ele até representa uma figura de Cristo, que fez por nós o quê? Pagou o preço de algo. Nós estávamos caídos, nós estávamos ali precisando de ajuda e Cristo fez o quê? Pagou o preço por algo que ele não fez para que nós pudéssemos ficar bem. Então o samaritano ele já é uma pré-figura de Cristo ali. E aí a gente consegue tirar alguns aprendizados dessa história. Primeiro, que essa história é um ataque a qualquer sistema religioso que impeça que nós possamos demonstrar amor ao nosso próximo sem distinção. Lembrando que para Jesus o amor ele inclui não só o falar, mas o também agir, É isso que a gente vê nessa parábola. A gente entende também que o agir de Deus não é limitado a uma liderança religiosa, porque na história os líderes religiosos negligenciaram aquele homem ferido. E que a salvação, na verdade, ela acontece por meio de um amor inesperado, no caso, o amor de Cristo por nós. Então, respondendo à pergunta da parábola, essa parábola do bom samaritano foi contada por Jesus para mostrar que quem é o nosso próximo, quem são aquelas pessoas que nós devemos amar como a nós mesmos, na verdade, toda a humanidade. Sem distinção de classe social, de raça, de cor, de profissão, de padrão de vida, certo? O nosso amor pelo outro, ele não pode ter essas barreiras. E essa é a grande lição da parábola do bom samaritano. Agora a gente vai olhar um pouquinho a parábola do filho pródigo. E é importante a gente entender que essa parábola, ela foi contada por Jesus para os fariseus, porque eles estavam questionando Jesus, porque Jesus andava com muitos pecadores. E a parábola diz a respeito de um filho que ele chega para o pai, ainda vivo, e pede a parte da herança dele.
Então o pai, ele dá essa parte da herança pro filho, o pai, ele divide ali os bens entre os dois filhos, e um desses filhos vai embora, o outro fica lá trabalhando com o pai. Ele vai embora e ele gasta toda a fortuna do pai, ele perde tudo aquilo que o pai tinha deixado para ele. E ele fica assim, na sarjeta, ele chega a desejar comer comida de porcos. Então ele tem uma ideia, que é voltar para a casa do pai, porém, na cabeça dele, ele ia voltar como servo e não como filho, porque ele pensa assim, lá na casa do meu pai, até os servos comem bem e eu tô aqui passando fome, então eu vou voltar e vou pedir ele para que eu seja servo na casa dele. Então eu não vou mais passar por isso. Ele tem isso em mente e ele volta. Só que quando ele está voltando, o pai vê ele retornando, corre para abraçar, beija ele, né? Recebe ali o filho com carinho. E aí isso constrange o filho. E aí o filho pede perdão para o pai naquele momento. E aí o pai leva ele de volta para casa e faz uma grande festa para celebrar o retorno daquele filho. Nesse momento, o filho que ficou, que era o filho mais velho, ele fica enraivecido, né? Ele não aceita aquela festa. E aí ele tem ali um diálogo com o pai, quando o pai diz para ele, olha, tudo que eu tenho é seu, você é o meu herdeiro, você é meu filho, né? Se alegre com esse meu outro filho que estava morto e voltou à vida. Duas coisas que a gente precisa entender é que não era comum o filho mais novo pedir a herança para o pai ainda em vida. Então isso nos mostra que existia ali um problema, né, no relacionamento entre pai e filho, e que o filho, na verdade, ele desejava até a morte do pai. Ele não queria relacionamento com aquele pai. Por isso que ele pede a parte dele da herança. E para o pai isso seria uma ofensa, não é normal que o pai aceitasse esse pedido. Mas esse pai não, prontamente ele pega e divide ali a herança entre os dois filhos. Também é importante a gente ter em mente que o filho mais velho, ele também recebeu a parte dele da herança, porém ele ficou ali na casa com o pai, ele não foi embora como o filho mais novo foi. Quando o filho mais novo ele retorna, como eu disse, ele queria retornar como servo. Então, de certa forma, ele queria ainda manter a independência do pai. Só que aquele pai, ele tem uma atitude que é inesperada, ele sai correndo pela aldeia. Então, na verdade, isso é um gesto de humilhação. E quando o filho chega, a forma que ele recebe o filho, que ele pega, dá um beijo ali no filho diante de toda a aldeia, todo mundo está vendo aquela restauração. Na verdade, ele realmente está dizendo para toda a sociedade, olha, eu aceito este meu filho. Para que aquele filho dele não sofresse depois nenhuma represária na sociedade. Ele está dizendo, olha, eu vou restaurar esse filho. E aí ele dá para o filho também a melhor roupa provavelmente era a roupa dele, então isso também é um gesto de aceitação. Ele dá para o filho um anel, que naquela época significava que aquele filho era digno de confiança. E ele coloca no filho sapatos, que eram um símbolo de liberdade. Então, a forma como ele recebe ali o filho, né, esses elementos todos configuram uma aceitação completa, uma restauração completa daquele filho por aquele pai. A paternidade ali foi restaurada. E aí começa uma festa para o filho mais novo. Nesse momento, o filho mais velho ele está retornando do campo. E aí vale lembrar que o filho mais velho, ele recebeu a parte dele da herança. Então, provavelmente, também havia algum ruído no relacionamento dele com o pai, porque o normal era que ele dissesse que ele não queria a parte dele da herança, porque aquilo era uma ofensa ao pai. Mas não, a história não diz que ele fez isso, ele recebeu a parte dele da herança. Quando ele vê a festa, era esperado que o filho mais velho fosse o anfitrião. Então ele deveria chegar, né, entrar na festa, receber os convidados, o texto diz que os convidados estavam chegando, só que em vez disso, assim como o filho mais novo humilhou o pai, ele também humilha o pai, porque ele começa a discutir com o pai ali na frente de todos os outros convidados, né, a respeito do filho mais novo. E aí a gente percebe que a diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo é que o filho mais velho, ele estava rebelde e distanciado do pai, longe de casa, enquanto o filho mais velho, ele também estava rebelde e distanciado do pai, porém em casa. E aí o pai tem para o filho mais velho também uma atitude de amor, assim como teve para o filho mais novo. E ele mostra para o filho mais velho que ele não espera um servo, porque o filho mais velho disse, né, que a vida inteira trabalhou para ele. E ele fala, olha, eu não quero que você seja meu servo, você é meu filho, você é meu herdeiro, tudo que é meu é seu. Então ele retribui aquela ofensa do filho mais velho também com amor, igual ele fez com o filho mais novo. Só que o filho mais novo, a gente sabe ali na parábola que ele demonstrou arrependimento e teve a paternidade restaurada.
O final do filho mais velho a gente não sabe, porque a história termina com esse diálogo. Então, na verdade, a parábola do filho pródigo fala de dois tipos de pessoas: as que se desviam e saem da presença do pai, e das que estão com o pai, mas não desfrutam da sua presença. Um filho representa os perdidos e outro filho representa os religiosos. E aí a gente entende por que Jesus contou essa parábola justamente para um grupo de religiosos que estavam ali questionando por que Jesus andava com os perdidos. E aí a gente entende que sem uma filiação restaurada, nós não podemos desfrutar de um relacionamento pleno entre pai e filho, nós não podemos desfrutar da herança que Deus tem para nós. Então, o grande ensinamento dessa parábola é que nós precisamos ter esse relacionamento sincero entre pai e filho com Deus. Nós não podemos ser servos do Senhor, nós somos filhos e herdeiros. Então, essas duas parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas, elas nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus, falando que nós temos que ter um relacionamento aberto entre pai e filho e também no nosso relacionamento com o próximo, mostrando que nós devemos amar toda a humanidade sem distinção e que esse amor não inclui apenas palavras, mas também ações, tá? E eu espero que você leve esses ensinamentos para a sua vida e que você coloque esses ensinamentos em prática. Se esse vídeo foi relevante para você, vou pedir você para curtir e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.